Uma pergunta que diz: meu filho tem TDAH, totalmente imaturo. Sempre tratei. Me preocupa perder a pensão porque sozinha não consigo. Advogado recomendou interditar, mas não tenho coragem. Quero que ele tenha autonomia. Nesse caso aqui, ela tá colocando essa mensagem, esse comentário, num vídeo em que eu comento sobre a questão do filho maior ter direito ou não à pensão alimentícia. Quando é uma criança debilitada realmente, a gente já sabe que essa pensão vai seguir para o resto da vida, né? Então, imagina uma criança com síndrome de Down, que tem muito mais dificuldade de se inserir ali no mercado de trabalho, e outras doenças, digamos assim, um autismo severo. Isso tudo, de fato, vai levar o filho adulto a continuar recebendo a pensão alimentícia que é paga pelo pai, desde a fase de criança até o dia que o pai morrer, ou então que a própria criança morrer, né? O filho morrer. Mas então, o problema está nesse tipo de situação aqui que a Esmeralda está falando. Ela disse que o filho dela tem TDAH. Pode ter alguém aí que não saiba o que é TDAH. Eu vou explicar. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Essa pessoa, ela fica assim muito agitada, ela não consegue prestar atenção nas coisas, ela perde o foco com muita facilidade. Encontrei aqui um material do Ministério da Saúde sobre o TDAH. Diz o seguinte: transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é uma condição de neurodesenvolvimento caracterizada por sintomas exacerbados e disfuncionais de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os sintomas iniciam-se na infância, podendo persistir ao longo de toda a vida. Desatenção, constante interrupção de tarefas e atividades prematuramente ou inacabadas, com frequente perda de interesse em uma atividade, desviando-se para outras atividades. Hiperatividade e impulsividade, inquietação psicomotora intensa e envolvimento em atividades motoras intensas e, por vezes, sem controle, havendo clara dificuldade em permanecer parado ou quieto, dificuldades na realização de atividades estruturadas de maneira calma e organizada, mesmo quando há compreensão de sua inadequação e desejo voluntário de controle. E, de fato, isso tem um reflexo na questão do trabalho dessa pessoa. Se um adulto com TDAH for buscar um trabalho, dependendo do tipo de profissão, ou então, de repente, ele até consegue estudar, ele até consegue se formar, né? Mas chega lá na hora, ele acaba não conseguindo se manter no trabalho em razão desse tipo de comportamento. Isso pode acontecer, porém, não é considerado uma doença assim incapacitante. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de TDAH que impeça o filho ali, o adulto, de dar sequência ali à vida profissional. Pode ser que muitos dessas pessoas que têm TDAH, principalmente aqueles que não tratam, acabem assim, desestimulados por estudo, acabam abandonando a escola antes de se formarem, né? Talvez não queiram fazer um curso superior, uma profissionalização, porque tem a dificuldade aí, né, de concentração, não tem o prazer de aprender, sabe? Em razão da dificuldade. Porém, para a gente saber se esse filho, mesmo com essa dificuldade, que não é frescura, tá, gente? Não é frescura, é um transtorno psiquiátrico. Se ele realmente, por conta disso, já diagnosticado, fazendo tratamento, tudo certinho, ele realmente não conseguir se inserir no mercado de trabalho e ele conseguir fazer prova de que esse transtorno dele é o causador dessa dificuldade para ele arranjar o próprio meio de sustento ali, né? Ele pode alegar isso na justiça, tá? Se ele vai conseguir a pensão, ou vamos supor que seja para conseguir do zero, nunca teve pensão, vamos supor que os pais se separaram agora, né? Ele já é maior de idade. Ele pode pedir e talvez ele consiga a pensão.
Se ele já tinha pensão enquanto criança, fez lá 18 anos, parou de trabalhar e numa situação normal, um filho já perderia o direito à pensão, ele tem um argumento para apresentar para o juiz, entende? Então, assim, a resposta da Esmeralda é que vai depender do quanto esse transtorno impacta na vida desse filho. Se vai realmente impedi-lo de se desenvolver profissionalmente para ir buscar o próprio sustento. Em regra, TDAH não é considerado assim, um fator preponderante para que um adulto continue recebendo a pensão, fora aquelas situações que a gente já conhece, né? Que é a questão do estudante maior de 18 anos. Né? Então, assim, eu aconselho que a Esmeralda oriente o filho a buscar alguma atividade profissional que o TDAH não impacte tanto, não prejudique tanto, sabe? Não sei dizer que tipo de profissão seria essa, mas de qualquer maneira também tem um detalhe. Esse tipo de transtorno tem tratamento, como ela diz que trata, né? E continuar esse tratamento, quem sabe até pro resto da vida. E ele, tomando remédio, fazendo tudo certinho, talvez ele consiga se inserir no mercado de trabalho e conseguir, assim, ter uma vida normal, sem precisar da ajuda paterna, entendeu? Enfim, essa é a resposta para a Esmeralda. Depois de responder ao vivo a essa pergunta, eu fui pesquisar algum caso real sobre pedido de manutenção de pensão alimentícia para adulto com TDAH. Eu trago aqui um trecho da decisão que é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Diz o seguinte: exoneração de alimentos, filha maior de idade, portadora de TDAH. Não comprovação da incapacidade laborativa, possuindo a apelante idade e qualificação para exercer atividade laboral, não se desincumbindo de comprovar a necessidade da manutenção da prestação alimentícia, em especial se o nível de TDAH que é a portadora lhe impede de prover o próprio sustento ou exercer atividade laboral. A manutenção da sentença é medida que se impõe. Agora eu vou explicar essa decisão. Em primeira instância, o juiz deu a sentença tirando a pensão da filha, entendendo que não houve prova de que o TDAH que ela alega ter é suficiente para impedir que ela se desenvolva profissionalmente e busque o próprio sustento através do trabalho. Ela recorreu e nesse recurso ela apresentou alguns argumentos. O primeiro deles diz respeito ao fato de o juiz da primeira instância, o que deu a sentença, não ter aceitado ouvir as testemunhas que, segundo ela, poderiam comprovar os efeitos do TDAH sobre o comportamento dela. Quanto a isso, o desembargador declarou veementemente que a prova dos efeitos de um transtorno se faz por laudo médico e não por testemunhas. Então já fica aí o primeiro detalhe, que não basta alegar, levar a testemunha para dizer realmente ela não para quieta. É necessário que haja um laudo. E quanto ao pedido em si, o desembargador negou a manutenção da pensão alimentícia, afirmando aqui a autora dessa ação, com 28 anos, ainda faz faculdade. Em geral, não é motivo para manutenção da pensão alimentícia. E ainda que ela tenha alegado que a condição dela de portadora de TDAH tenha sido a causa desse atraso na formação profissional dela, não foram apresentados aos autos do processo provas nesse sentido. Então vale ler aqui para vocês uma frase do voto desse desembargador. A condição relatada e indicada nos atestados e relatório psicológico arrolados à contestação não indicam sua impossibilidade de prover o próprio sustento, pois, além de tratável, o transtorno não constitui empecilho para a conclusão de seus estudos, tampouco para que exerça atividade laboral. E por isso esse recurso da filha foi desprovido, tendo sido mantida a sentença que autorizou o pai parar de pagar a pensão para essa filha. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!